Fala galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Professor Wesley Miranda aqui para nós iniciarmos a nossa aulinha de matemática aqui com o quarto ano. Então, bora! Sintoniza aí, porque hoje, galera, eu preparei uma aula muito especial para vocês, onde nós vamos aqui juntinhos e juntinhas, lendo e interpretando tabelas e gráficos de colunas. Então, bora hoje viajar por esse universo das tabelas, dos gráficos? Vamos lá? Então, olha só, galerinha, para a gente começar bem, muito bem aqui, eu trago aquele desafio que vocês adoram, porque, como eu sempre digo, desafio lançado é desafio superado com sucesso. Então, olha só, em uma pesquisa, os alunos da turma de quarto ano foram perguntados sobre os seus sabores de sorvete preferidos. A tabela abaixo mostra as respostas. Então, olha só, galerinha, quais foram as respostas que nós tivemos aqui nesse desafio. Então, nós tivemos aqui, nessa coluna, galerinha, que está na vertical, nós tivemos aqui, ó, as respostas de sabor e também a quantidade de respostas, certo? Então, nós tivemos aqui, olha só, chocolate, morango, baunilha e limão. Chocolate, 8 respostas. Morango, 5. Baunilha, 3. E limão, 2 respostas. Agora, olha só. Baseado, muita calma nessa hora. Baseado na tabela, como que nós podemos criar um gráfico de colunas para representar essas respostas? E qual que foi o sabor mais preferido da turma? E aí, será que a gente pode pegar essa tabela e transformar essa tabela em um gráfico? Será que isso é possível? Então vamos conferir aqui agora, porque eu vou mostrar para vocês. Mas para a gente começar bem, eu quero retomar aqui com vocês alguns conceitos importantes para a gente poder prosseguir. Então, olha só, o que são tabelas e gráficos? Vamos relembrar? Então, olha só, tabelas ou tabela simples, como nós chamamos, são uma forma organizada de representar os dados, de mostrar esses dados. Então, as tabelas facilitam a leitura e a comparação de informações, como vimos com os sabores de sorvete anteriores que o professor acabou de mostrar para vocês, certo? Então, as tabelas basicamente são isso, são a forma organizada da gente apresentar os dados. Agora, olha só, temos também os gráficos de colunas. O que são os gráficos de colunas, professor Wesley? Esses gráficos eles são usados para representar de forma visual os dados de uma tabela. Então, gráfico, gente, nada mais é do que a representação visual de uma tabela, certo? A tabela serve para organizar. O gráfico serve para mostrar esses dados de forma visual, facilitando a compreensão rápida dos resultados. Cada coluna representa a quantidade de um determinado item, que neste caso é os sabores, são os sabores de sorvete que a gente comentou agora há pouco, certo? Então não esqueçam disso. Tabela é para organizar o dado e o gráfico é para mostrar isso visualmente de uma forma mais rápida e também para facilitar a compreensão do leitor. Agora, olha só, como criar um gráfico de colunas? Então, nós temos vários tipos de gráficos, certo? E o gráfico de coluna, como o próprio nome diz, é um gráfico que tem colunas, certo? Então, aqui eu coloquei para vocês um passo a passo de como montar aquele gráfico nota 1000 para você representar aí de forma visual as suas informações a partir de uma tabela. Então, olha só, primeiro, o que nós temos que fazer? Cada sabor de sorvete vai ser representado numa coluna. Lembrando que as colunas, gente, elas ficam na vertical, ou seja, elas ficam em pé, nessa mesma direção aqui, ó, do meu braço. E nós temos que cada coluna aqui vai ser representada por um sabor de sorvete. Então, cada uma dessas colunas aqui vai ser um sabor, tá? Segundo passo. A altura de cada coluna será determinada pela quantidade de respostas. Então, o número de respostas que nós tivemos em cada um desses sabores vai ser representado pela altura dessas colunas, certo? Agora, olha só, o terceiro passo diz o seguinte, o gráfico ficará assim. Então, o eixo horizontal, que é o eixo X, vai representar os sabores de sorvete. Lembrando, gente, eixo X, ele fica na
horizontal, ele fica deitado no mesmo sentido aqui que o meu braço está. E o eixo Y vai representar a quantidade de respostas, ou seja, ele vai estar na vertical. Então, a altura das barras, que vai estar no eixo Y, vai representar a quantidade de respostas. E o eixo X, que está na horizontal, vai representar os sabores de sorvete distribuídos nas barras. Então, vamos ver aqui na prática como que vai funcionar isso? Olha só, como que é um... Vou montar então, professor, com esse passo a passo, esse gráfico. Então, pega o seu lápis, a sua borracha, a sua folha, o seu caderno e vai desenhando aí comigo. Então, olha só, no eixo X, que fica na horizontal, você vai colocar os sabores: chocolate, morango, baunilha e limão, certo? Já no eixo X, no eixo Y, que fica na vertical, você vai colocar os números de 0 até 10, para representar as quantidades de respostas que nós tivemos a partir daquela tabelinha lá do começo, tá? E no terceiro passo, o que vocês irão fazer? Para cada sabor, você vai desenhar uma coluna correspondente à quantidade de respostas. Por exemplo, para o chocolate, desenhe uma coluna até o número 8, no eixo Y, porque lá para o chocolate nós tivemos 8 respostas. E assim para os outros sabores, certinho? Escolha aí um desenho, uma cor para você pintar ali aquela barrinha, para você também identificar de forma visual, quando você estiver olhando ali para o gráfico, certo? Então, olha só, como que vai ficar esse gráfico de barras? Acabo de trazer aqui para vocês na tela como que esse gráfico vai ficar. Então, olha só, todo gráfico, ele tem um título. Então, o título do nosso gráfico aqui é Sabores de Sorvete Preferidos, ok? Aí, nós temos aqui, olha só, na vertical, a quantidade de respostas. Então, aqui na vertical, ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Então, aqui nós representamos as quantidades. E na horizontal, olha aqui na horizontal, nós temos os sabores, que são chocolate, morango, baunilha e limão. E aqui, cada uma das barrinhas, elas estão crescendo na vertical de acordo com a quantidade de respostas que foi dada por cada estudante. Olha que bacana. Então, nós tivemos aqui, ó, resposta para chocolate, para morango, para baunilha e para limão, ok? Agora, olha só que bacana. Aqui, vocês puderam perceber que os números estão saltando de 2 em 2, certo? Então, aqui, ó, entre o 0 e o 2, eu tenho 1. Entre o 2 e o 4, eu tenho 3. Entre o 4 e o 6, eu tenho 5. E por aí vai. Então, quando uma barrinha estiver na metade aqui dos dois números, significa que é o número intermediário que não está aparecendo. Por exemplo, o morango aqui está representando o 7, porque ele está entre o 6 e o 8, ok? Então, olha que gráfico bonito, que forma bem bacana e fácil de representar essas informações aqui por meio do gráfico. Lembrando que todos esses dados aqui estavam aonde? Estavam lá na tabela. Então, vocês puderam perceber o quão foi prático representar essas informações ali por meio do gráfico? Viu por que é importante a gente fazer esse gráfico na prática? Então, agora eu tenho certeza que todos e todas vocês aí, galerinha, vão agora representar aí os dados de vocês, criando belos gráficos de barra, tá bom? Então vem comigo, porque agora eu quero saber de vocês o que vocês aprenderam comigo aqui na aula de hoje. Então, na nossa aula, nós aprendemos que as tabelas, elas ajudam a organizar informações de forma clara e acessível. Nós aprendemos também que gráficos de colunas facilitam a visualização e a comparação de dados, permitindo compreender rapidamente qual a opção é a mais popular. Nós aprendemos também que a leitura de gráficos é uma habilidade importantíssima para a gente aprender a interpretar os dados no nosso cotidiano. Então, a partir de agora, galerinha, qualquer situação que tiver tabela e gráfico, eu tenho certeza que vocês vão conseguir construir um belo gráfico e também interpretar as informações de forma fácil que estão representadas ali naquele gráfico, tá bom? E olha, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas olha, antes de dar tchau para vocês, eu quero dar uma dica.
segue o nosso canal do SEAD lá no YouTube e ativa o sininho para vocês receberem as notificações das nossas novas aulas saindo quentinhas do forno para vocês, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, mas olha, eu aguardo todos e todas vocês na nossa próxima aula, tá bom? Então, um grande abraço apertado para vocês e até lá!